Pai, Senhor, meu irmão, que é o evangelista Miguel de Souza, trazendo sempre uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Isaías 43, o verso 13, a Bíblia diz que ainda antes que houvesse o dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Significa que o universo está todo nas mãos de Deus. Deus é aquele que comanda este universo. Quero neste momento dar continuidade à minha mensagem sobre as divisões temáticas da Bíblia. E nós iniciamos então no livro dos profetas menores e chegamos agora no livro do profeta Joel. A palavra Joel significa o Senhor é Deus. Eu peguei aqui Bíblia, eu tenho Bíblias em várias traduções, e nós temos aqui nesse momento a Bíblia corrigida, né, que é a que eu mais gosto de estudar. Mas eu vou tecer um comentário nesse primeiro versículo que eu vou ler na revista Almeida atualizada, para você ver a diferença de um para outro, mas o significado dele é o mesmo. O versículo-chave deste livro está aqui no capítulo de número 2, versículo 12 e o versículo 13, que são os dois versículos-chave de todo este livro. Esse livro do profeta Joel, ele é um livro com apenas 3 capítulos, né? Mas é um livro que trata de um juízo severo de Deus. Aqui esse profeta Joel, ele veio por volta do ano 835 a 796 a.C. Viveu possivelmente no período do reinado de Joás. E nós vamos então aqui ler o texto que é os dois versículos-chave, capítulo 12, versículo 12 e o 13. E depois vamos retornar para o primeiro capítulo para que a gente possa fazer a apresentação do autor desse livro. Diz aqui então o versículo 13: Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-os ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassível, tarde em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Então esse é o versículo-chave aqui. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Em seguida vem uma palavra muito importante: convertei-vos. Converter quer dizer mudar de posição, mudar de atitude, mudar de comportamento. Se a pessoa, antes de entregar sua vida a Cristo, ele era um mentiroso, ele tem que deixar de mentir. Se ele, antes de entregar sua vida a Cristo, ele era uma pessoa fofoqueiro, ele tem que deixar de ser fofoqueiro. Porque a conversão é isso, é mudar de atitude. Se ele antes roubava, agora ele não rouba mais. A Bíblia diz que ele tem que trabalhar, né? E por aí afora, nós vemos aqui, é muito importante a Bíblia Sagrada. Deus, sempre que usou os seus escritores, ele está falando exatamente com o seu povo. Porque Deus, quando deu esse legado a Israel, que foi os mandamentos dele, era para formar um povo de uma propriedade peculiar. E a missão de Israel era justamente essa: transmitir a mensagem às nações gentílicas, aos povos pagãos, que não conheciam o Deus verdadeiro. Israel cometeu um grande erro de puxar para ele esse legado e se sentir talvez melhor que as demais nações, e não cumprir a sua missão como deveriam cumprir. Então esse versículo aqui é o versículo-chave. Depois nós vamos, se o tempo permitir, retornar a esse versículo. Mas vamos agora para a apresentação do livro aqui, que traz o nome. Aqui o versículo 1 do capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filha de Petuel. Nós temos na Bíblia Sagrada em torno de 13 Joel. Esse aqui é o 13º Joel que nós temos só no Antigo Testamento. Era um nome bem comum para a sociedade judaica, esse nome Joel. E aqui nós vemos esse profeta aqui, ele traz uma mensagem de juízo. Você vai ver aqui em seguida o versículo em que eu vou ler, quando Deus, para tratar com a nação, porque nesse período em que o profeta Joel viveu, era um período assim que Israel, ele pertencia ao Reino Sul. Então o povo tanto de Israel, que era Samaria e Judá, né, o período do reino dividido, esse povo está vivendo uma época muito boa de prosperidade. Deus havia abençoado grandemente as nações de Israel, o povo de Deus havia abençoado grandemente. Só que o povo agora, Deus que tem aquela visão futurística, que sabe o que vai acontecer no amanhã, o que aconteceu? Deus usou a pessoa do profeta Joel para advertir os iminentes juízo que viria, porque o povo cairia numa apostasia. Apostasia é o abandono da verdadeira fé. Quando você deixa de cultuar o verdadeiro Deus e adora a Deus pagão, Deus feito pelas mãos dos próprios homens, então isso aqui é apostatar, é abandonar o culto ao verdadeiro Deus. E nós vimos aqui então a apresentação da pessoa do nosso irmão Joel,
O versículo de número 4 do capítulo 1, você vê que Deus começa a sentenciar o que vem acontecer com o povo. Ele começa aqui no versículo número 4. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Aqui nós vimos que são 4 pragas. Cada um desses gafanhotos aqui, eles têm uma tipologia. Aqui eu vou pegar aqui a minha Bíblia corrigida, que ela parece um pouco diferente. Se você tiver em casa esse privilégio de ter Bíblias em várias traduções, você pode conferir. O mesmo versículo aqui fala sobre largata. A primeira praga seria, diz assim, o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, que é a segunda praga. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Você observa que o povo estava vivendo um momento de prosperidade, e você sabe que a agricultura, tanto para o povo judeu lá, era muito forte a agricultura, criação de ovelhas, e você observa que o mundo hoje ele gira em função da agricultura. A agricultura é importante. Podemos dizer que a agricultura é a mola do mundo para alimentar o mundo. Por que as nações estão de olho no Brasil, de olho na política do Brasil? Porque o nosso país é um país abençoado, é um país que nós temos em várias regiões da nossa região, nosso país, as temperaturas diferentes, mas o nosso país é um país que produz tudo, é um país muito rico. Então a gente observa que as nações aí, a França, por exemplo, a gente vê aqueles presidentes e cobrando o governo brasileiro. Acontece o seguinte, eles destruíram lá a fauna deles, eles destruíram lá as florestas dele, agora estão de olho no Brasil. Então a gente vê aqui a importância da agricultura. Então o povo aqui, ele estava um povo forte porque a agricultura era forte. Agricultura forte, povo rico, certo? Agricultura. Mas o que acontece? O Senhor ia mandar aqui esses tipos de praga para consumir. O gafanhoto, ele vem em multidões, né? Enxames, ele consome, ele destrói uma lavoura. Mas aqui diz que o que escapasse do gafanhoto vinha o que é a largata, e depois vinha a locusta, o pulgão, ou seja, eram 4 tipos de pragas que viriam para destruir, desterrar realmente toda a agricultura, para que o povo se voltasse para Deus, porque o problema da humanidade é que eles não querem saber de Deus. Você não vê as pessoas interessadas em querer saber algo sobre Deus. Querem saber sobre futebol, sobre política, sobre economia, qualquer assunto. Mas quando o assunto envolve Deus, as pessoas já lhe travam e dizem, religião, não gosto de conversar sobre religião. Eu, particularmente, eu não converso com ninguém sobre religião, falo sobre Jesus. Jesus Cristo ressurreto, que morreu ao 3º dia ressuscitou. Então aqui nós vimos essas pragas que viriam. Vamos ver aqui no versículo de número 13, do mesmo capítulo 1, diz assim, cingei-vos de pano de saco e lamentai. Pano de saco era um pano grosseiro que eles faziam em forma de um vestido e vestiam. Quem usava muito isso era o sacerdote, eram os profetas. Quando Deus mandava um juízo para aquela nação, para aquele povo, as pessoas usavam assim. Se você olhar no livro de Nínive, na cidade de Nínive, no livro do profeta Jonas, melhor dizendo, quando ele lança aquela mensagem para a cidade de Nínive, né, você observa que o próprio rei se vestiu de pano de saco, era justamente isso, demonstrando que é humildade. Então aqui nós observamos, cingivos de pano de saco e lamentai. Aqui, sacerdote, está tratando diretamente com os líderes religiosos, não o líder político, mas o líder religioso. E a palavra seguinte vem, uivai. Nessa tradução que eu estou lendo, eu só peguei essa tradução da Revista Atualizada, porque essa palavra aqui, uivai, me chamou a atenção. Você que é do campo, que é agricultor, você sabe o que uiva, né? E por que um animal às vezes está uivando? A razão. Aqui era mais ou menos isso que Deus estava exigindo do povo. Não apenas gritar, lamentar, mas o povo tinha que ir além disso, uivar. Você observa aqui, porque essas pragas elas viriam. E depois que essas pragas chegassem, os sacerdotes tinham que tomar essa postura, essa atitude de rasgar. Diz assim, eu vou ler mais uma vez o versículo 13. Cingivo de pano de saco, lamentai, sacerdote, uivai, ministro do altar, ministro do altar do meu Deus. Passai a noite vestido de sacos, porque a casa do vosso Deus fora cortada, e a oferta de manjares e a libações. Oferta de manjares era aquela oferta feita através de legumes. Por isso que a expressão manjares. Quando você observa lá para o sacrifício de Caim e Abel ali,
Por que que Deus não aceitou o sacrifício da pessoa de Caim? Porque ele trouxe o quê? Da sua plantação, certo? Ele não trouxe que seria um cordeiro, porque ali chamava-se expiação, teria que ter um animal, teria que ser imolado. E a gente observa que a oferta da pessoa de Caim foi uma oferta de manjares. Então aqui você observa que havia cessado os sacrifícios, as pessoas estavam negligenciando. É muito comum a pessoa entrega a sua vida a Cristo e ele ora, ele jejua, ele consagra, ele se dedica ao reino de Deus, mas com o passar dos anos ele vai relaxando, ele não ora mais, ele não jejua mais, ele não é mais um crente vigilante como era no começo, e aí o diabo aproveita uma brecha dessa para derrubar a pessoa. Nós olhamos aqui para o povo, no início, estava numa prosperidade muito grande. O que acontece? Muitas vezes nós chegamos na igreja, as pessoas chegam na igreja desempregado, passando por problemas no lar, adversidades de todo jeito na vida desta pessoa. Essa pessoa vem para a igreja começa a orar, Deus começa a abençoar essa pessoa, e na medida que Deus vai abençoando essa pessoa vai se afastando de Deus. É a maioria das vezes o que acontece. Não é isso que Deus quer para mim e para você? Quando a gente olha para um casamento, ali na hora daquela cerimônia, aquela moça promete ao rapaz, o rapaz, a moça, estarei contigo na alegria e na tristeza, estarei contigo na saúde e na doença, estarei contigo na abundância e na escassez, não é verdade? Essa deve ser a nossa postura em relação a Deus. Estar com Deus, do lado de Deus, seja na abundância, seja na escassez, nós temos que estar sempre com Deus, reverenciando e adorando Ele, né? Seja na saúde, seja na doença, nós temos que estar sempre com Deus, mas o comportamento do ser humano, ele é bem diferente. Quando tudo está muito bem na sua casa, ele relaxa, ele não quer mais saber de Deus, ele não ora mais, ele não se consagra, mas nós temos que manter essa postura diante de Deus. Então aqui, a gente observa que Deus chama a atenção de quem? Dos sacerdotes, dos homens do altar, as pessoas de linha de frente. É o que eu tenho batido nessa tecla nos últimos dias. A nossa liderança, os pastores, eles têm que ir na frente. As ovelhas, elas não vão na frente do pastor. É o pastor que vai na frente das ovelhas. As ovelhas só vão até onde o pastor vai. Então eu tive aqui muito importante, quando eu vejo um pastor assumindo um trabalho, estimular a igreja a orar, estimular a igreja a evangelizar, estimular a igreja a fazer isso aqui. Rasgai o vosso coração. Diz aqui o versículo de número 15 assim: o que vem o dia do Senhor, vem e está perto. Vem a assolação do Todo-Poderoso. Na outra tradução aqui, na minha tradução da corrigida, diz assim, ó: santificai-vos com jejum, apregoai um dia de proibição à congregação dos anciãos, todos os moradores da terra, a casa do Senhor, porque o dia do Senhor vem. Aqui ele está tratando com a nação, mas se você ler este texto aqui, todo esse capítulo, Joel é um dos profetas que ele se prende muito a esta expressão juízo de Deus. Ele diz que o juízo está perto. Vamos ver mais adiante também o profeta Sofonias. Ele bate nesta tecla de que o fim está perto, o fim vem. Então existia aquele fim, aquele tratamento de Deus com a nação, mas também isso nos transporta para o de Apocalipse, lá nos últimos capítulos, quando fala do grande trono branco, o juízo final. É o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia será o dia mais longo da história da humanidade. O dia do julgamento de todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias, eles serão julgados pelo um Deus Todo-Poderoso. Aqui nós olhamos este texto sagrado, aqui nós vamos ver mais adiante, aqui, o capítulo de número 2 diz assim: o Senhor chamando a atenção da liderança, diz assim, ó: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate ao meu santo monte, para que se perturbe todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, está próximo. Novamente aqui, o profeta, ele convoca ao povo de Deus que toque a trombeta em Sião, perturbe-se os moradores da terra. Esse é o grande papel da igreja. Nós que fazemos parte da liderança da igreja, temos que puxar essa responsabilidade para nós. Às vezes a gente vai fazer um culto ao ar livre, perturba as pessoas ficam incomodadas com o barulho, mas é bíblico: tocai a trombeta em Sião, porque o fim vem. As pessoas precisam saber que o fim virá e Deus vai tratar com essas pessoas. Então nós estamos aqui diante de um texto muito interessante, e nós vamos aqui no versículo de número 13, diz assim, do capítulo 2, assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassível, tardio em ira-se, grande em benignidade. Rasgai o vosso coração.
É o coração, se trata da parte interior, essa mudança interior que eu e você precisamos deixar que o Senhor Jesus faça. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.